Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os domínios morfoloclimáticos do Brasil. Eles dizem a respeito a uma classificação do meio ambiente brasileiro, elaborada pelo geógrafo Aziz Absaber em 1970. Primeiramente, eu vou começar com a floresta amazônica, que ela é o domínio morfoclimático maior do Brasil e está praticamente toda localizada na região norte do país. O seu relevo são terras baixas, ou seja, por locais de baixas latitudes e por grandes depressões. O clima é equatorial, quente e úmido, e as chuvas costumam ocorrer durante todo o ano. Contém a maior bacia hidrográfica do Brasil, e o solo da região da Amazônia é composto por lotossolos e artissolos. A vegetação é bastante diversificada e perene, ou seja, não costuma perder folhas ao longo do tempo. Agora eu vou falar um pouco da Caatinga. Ela é o domínio morfoclimático localizado na região nordeste do Brasil e apresenta um relevo formado por depressões. O clima semiárido contribui para que haja um baixo índice de chuvas no local. A Caatinga atravessa períodos de estiagem superiores a um ano e padece de diversas secas. Sobre a hidrografia, a maior parte dos rios são temporários, ou seja, eles secam uma vez no ano. O solo é raso, isto é, um solo cuja camada rochosa fica bem perto da superfície. A vegetação se divide-se em três tipos: tem a arbórea, a arbustiva e a herbácea. E um fato bastante característico também da vegetação é que ela conseguiu se adaptar às condições locais, ou seja, do clima seco que tem lá nessa região. Outro domínio brasileiro que ocupa o litoral é os mares de morro, e ele se estende do nordeste até o sul do país. O relevo da região caracteriza-se pela presença de morros arredondados, planaltos e serras, dentre as quais se destaca a Serra do Mar. O clima dos mares de morros pode apresentar variações, mas o clima tropical úmido é predominante. O índice de chuva é alto. No que diz a respeito sobre a hidrografia de lá, apresenta um vasto volume de água. Ele abrange duas importantes bacias hidrográficas brasileiras, a bacia hidrográfica do Rio Paraná e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Relativamente ao tipo de solo, um dos predominantes nesse domínio é o massapé. Outro solo de destaque é o salmourão. Por conta da boa irrigação, o solo dos mares de morros é bastante fértil. A vegetação dos mares lá é uma das mais prejudicadas no que diz a respeito à preservação. A expansão da agricultura comercial, o desmatamento para a exploração de madeira e o desenvolvimento dos centros urbanos são um dos fatores que contribuem para esse cenário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cerrado. O relevo é, em sua maioria, plano ou com pequenas ondulações. É composto por grandes planaltos e chapadões. O clima que predomina no Cerrado é o tropical sazonal, e trata-se de um domínio onde as estações do ano são bastante definidas. Chove bastante no verão e no inverno é seco. Sobre a hidrografia, em seu território estão localizados leitos e nascentes de rios de 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. São exemplos desses rios o Rio Araguaia, o Rio Tocantins e o Rio São Francisco. É responsável pela geração de energia de 9 em cada 10 brasileiros, por conta da importância desse domínio morfoloclimático para os recursos hidrelétricos do país. O solo é tipicamente avermelhado e pode ser arenoso ou argiloso. Os tipos predominantes desse domínio são lotossolo e podizólico. A vegetação do cerrado consiste em arbustos e árvores baixas. E lá, ele é muito danificado pelos impactos ambientais ao longo dos anos. Dentre as principais causas dessa degradação estão contaminação dos rios, abertura de rodovia, expansão das fronteiras agrícolas e as queimadas.